pessoal do Vínculo 1. É um prazer enorme estar na companhia de vocês e um privilégio para mim ter aceitado esse honroso convite. Eu sou o Saul Tourinho Leal, um advogado constitucionalista, e vou passar a limpo todas as perguntas que vocês me fizeram. A primeira pergunta é: o que faz um advogado de direito constitucional? O advogado de direito constitucional, ele costuma ter pelo menos duas atuações. Uma primeira é a atuação chamada de contenciosa, o litígio, o conflito judicializado. As ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro e que tem como pano de fundo a interpretação dela, a Constituição Federal. E também há uma atuação consultiva, normalmente por meio de pareceres, onde você, a partir de um caso concreto, aponta soluções, em tese, teoricamente, para tentar dar algum tipo de segurança jurídica à tomada de decisão de quem te consultou. Esse é, eu diria, o papel desempenhado diariamente pelo advogado de direito constitucional. Ora, nos conflitos judicializados, ora nos pareceres que tentam responder questões em aberto do direito constitucional. Seja numa frente, seja na outra frente, a Constituição Federal é a matéria-prima, o insumo desse tipo de atuação. Segunda pergunta: qual a principal competência de um bom advogado de direito constitucional? Eu acho que o advogado de direito constitucional ele tem que ter uma intimidade, uma boa articulação com a Constituição Federal necessariamente, com a interpretação do Supremo Tribunal Federal e com os clássicos do direito constitucional. Os clássicos domésticos, portanto, os brasileiros, e os estrangeiros. Quando você combina um bom domínio da Constituição do seu próprio país, você tem uma leitura habitual dos seus comandos, você tem carga horária de leitura, dedicação em relação a esse livro essencial do direito constitucional brasileiro. Combina isso com a posição do Supremo, o comportamento do Supremo, como é que o Supremo ele vem se manifestando e, ao mesmo tempo, soma isso ao conhecimento da literatura especializada, o que é que foi escrito pelos teóricos do direito, seja no Brasil, seja no exterior. Você reúne uma visão holística do direito constitucional com carga normativa, jurisprudência, aportes teóricos, e a partir desse arsenal intelectual você pode desempenhar toda a tua atividade sabendo que você está por essas múltiplas frentes absolutamente fundamentado, calçado a exprimir qualquer tipo de opinião em relação dos temas constitucionais relevantes. Terceira pergunta: quais experiências são comumente exigidas do advogado de direito constitucional? Isso varia. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter experiências internacionais. Fui assessor estrangeiro na Corte Constitucional da África do Sul. E também fui assessor estrangeiro, recentemente, da vice-presidência da Suprema Corte de Israel. Veja que são experiências internacionais, no qual me gabarita a ter esse contato, compreender, conhecer o mecanismo, as engrenagens de cortes estrangeiras e que, claro, de alguma maneira me animam e me inspiram quando eu estou diante de problemas concretos no direito constitucional brasileiro. Mas esse é um tipo de experiência que a minha vida permitiu que eu gozasse. Há outras experiências. Experiências muitas vezes ligadas a ONGs, experiências acadêmicas, experiências práticas, quando num estágio em determinado ambiente você tem contato com as ações de controle de constitucionalidade, ou então quando você, por algum motivo, teve uma inclinação a núcleos de práticas jurídicas, a clínicas de escolas. Em qualquer desses ambientes você sentiu uma inclinação. Você sentiu um pendor para os temas ligados à Constituição. Eu dividi com vocês a minha experiência, que foi também uma experiência internacional. Mas também deixei aqui no cardápio de possibilidades
muitas outras experiências que podem ajudar você a ser o constitucionalista que você quer ser. Quarta pergunta: existe na área constitucional alguma questão que é apresentada na academia de uma maneira, mas na prática se concretiza de outra completamente diversa? Olha, essa combinação entre teoria e prática ela existe em todos os campos do direito, não seria diferente no direito constitucional. Mas eu posso dizer a vocês que quase tudo que aprendi na faculdade, que quase tudo que os meus professores e professoras me ensinaram na especialização, no mestrado, no doutorado, isso volta na atividade prática, isso volta no cotidiano de um advogado de direito constitucional. Aulas sobre controle de constitucionalidade, aulas sobre direitos fundamentais, aulas sobre amigo da corte, aulas sobre o próprio funcionamento do Supremo, recurso extraordinário, ação direta. Tudo isso integra, sem sombra de dúvida, o cotidiano de um advogado de direito constitucional. De forma que, pelo menos na minha experiência, eu não posso dizer que vi em sala de aula algum tipo de conteúdo ter sido dado ligado ao direito constitucional e que, na prática, ele era inútil, ele era um absurdo, ele era algo absolutamente indiferente à minha prática. Eu não vi. Tudo que aprendi em sala de aula, de alguma forma, em algum momento, bateu a porta da minha sala, bateu a porta do meu computador e me ajudou a solucionar casos concretos, questões práticas submetidas à minha análise e, consequentemente, submetidas igualmente à análise do Poder Judiciário. Quinta pergunta: como se encontra atualmente o mercado brasileiro para o advogado de direito constitucional e qual a projeção para o curto, médio e longo prazo? Eu posso dizer para vocês que há muitas frentes de trabalho para quem tem interesse em direito constitucional. A minha perspectiva é a perspectiva de quem trabalha no escritório de advocacia especializado no contencioso constitucional no Supremo. Mas não é só essa a possibilidade. Quando você participa de uma ONG e, por exemplo, vindica questões ligadas a direito à saúde, quando você está tocando algum tipo ou participa do jurídico de uma empresa, do jurídico de uma grande companhia, e esse jurídico tem temas tributários que invocam a Constituição Federal, quando você integra um sindicato, confederação, entidade associativa, que lida, por exemplo, com questões ambientais, ou mesmo quando você está num escritório de advocacia e tem uma matéria que é primariamente a tua matéria de trabalho, mas na sequência você tem meios para trazer a Constituição para dentro da equação jurídica da tua rotina, você está aqui desenvolvendo uma profissão ligada ao direito constitucional das mais variadas formas. O que eu posso dizer quanto a curto, médio e longo prazo é que o direito constitucional, notadamente para quem atua no Supremo, como é o meu caso, ele reclama um pouco de tempo. O Supremo é o ambiente da interpretação derradeira do direito constitucional. É o momento em que a última palavra sobre a Constituição Federal vai ser dada em caráter definitivo, quase sempre vinculante para todo o país. É natural que quem tenha a necessidade de entregar os rumos do seu destino para um terceiro, para um advogado, para que ele fale em seu nome, para que ele suplique justiça em seu nome, vai tentar, vai querer, vai optar por fazer isso para as pessoas que mostraram ao longo de sua carreira terem compromisso com esse tipo de responsabilidade, ou estarem à altura desse tipo de responsabilidade. Por isso, muitas vezes, o profissional que atua no direito constitucional, que começa a se projetar, é um profissional que já tem pelo menos uma década de carreira, uma carreira robusta, uma carreira consistente. Mesmo assim, há espaço para os mais jovens. Não, por mais de uma oportunidade, já vi os mais jovens ocupando a tribuna do Supremo, já vi os mais jovens participando de clínicas jurídicas, já vi os mais jovens organizando grupos para participar de debates constitucionais como amigos da corte. Há também espaço para essa nova geração que pede passagem. Tudo que
faço questão de deixar muito claro, é que é uma atividade da mais elevada responsabilidade. E, normalmente, terceiros que vão entregar para você uma procuração vão querer saber sobre a sua experiência. É a última palavra. Eles vão querer o melhor profissional para entregar esse mandato. E, normalmente, junto ao talento, vão querer saber um pouco da sua experiência. Sexta e última pergunta. Qual dica você daria para alguém que pensa em ingressar na área? A minha dica é: pergunte para você mesmo, para você mesma, se você gosta do direito constitucional. Se faz bater o teu coração, se te anima, eleva em você o que Lincoln chamava de os anjos bons da nossa natureza. Veja se de alguma maneira te desperta adrenalina, se te alimenta um desejo por justiça constitucional, se você vibra, se você se excita, se você se anima, se você acha que esses debates constitucionais eles são de fato relevantes, são importantes, são transformadores. A primeira pergunta é essa. Antes de perguntar quanto paga, antes de perguntar até onde chego, antes de querer saber que dia vai estar na tribuna do Supremo, faça essa pergunta e responda com sinceridade. Você gosta? Você acredita? Você entende que as soluções mais essenciais do país começam e terminam nesse livro? Se a resposta for sim, se a resposta for positiva, direito constitucional é sim um lugar para você. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, sou o Toninho Leal, advogado constitucionalista. Olá, pessoal do Vínculo. Foi um privilégio poder bater esse papo com vocês. Espero ter ajudado. E caso vocês tenham se animado, não se esqueçam, há muito espaço para pessoas idealistas, vocacionadas, comprometidas no direito constitucional. Eu torço que, se eventualmente vocês se sentirem tocados ou tocadas com essas explicações sobre essa área do direito, torço para encontrar vocês em algum lugar lá na frente, vindicando ao meu lado, ao lado de outros colegas, justiça constitucional. Muito obrigado, pessoal.